Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler 2 versos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler os versos 7 e 8. Quero agradecer ao seu Dalmo, porque eu cheguei aqui na igreja com uma pregação e o seu Dalmo me deu um livro para ler. E eu peguei o livro já pela capa, me interessou. E eu abri o livro, tinha um texto bíblico. E eu falei, eu vou pregar esse texto bíblico. Então, obrigado, seu Dalmo. Presbítero Dalmo. Eu quero falar um pouco sobre como que nós atravessamos essas tempestades e esses tempos de deserto na nossa vida. Jeremias 17, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma planta, uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Vou ler novamente. Verso 7. Mas bendito é o Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Eu quero começar a conversar com os irmãos e irmãs, lembrando de uma pessoa que nós visitamos, uma criança, nesta semana, a Isadora. Ela tem 2 anos, ela foi diagnosticada com câncer num rim, e agora, os pais, imagine como é que estava o coração dos pais, uma criança linda, e passando por um processo tão difícil. Agora ela vai ter que voltar daqui uns dias para retirada de um dos rins. E quando a gente vê uma situação dessa, principalmente quando envolve criança, a gente fica um pouco confuso com respeito a algumas coisas da nossa vida, né? Ou a nossa fé. E a gente fica perguntando, né? Por que isso acontece? Eu quero que você preste muita atenção, irmãos. Por que isso acontece? Um estudioso, um pensador, ele disse certa vez assim, fazendo uma reflexão: ou Deus é bom, ou Ele é poderoso. Porque nós sabemos que Deus, Ele é bom e Ele é poderoso. Mas a pessoa disse, olha, ou Deus é bom, ou Ele é poderoso. Porque se Ele é bom, Ele não deve ser poderoso, porque senão Ele evitava essas coisas de acontecer. E se Ele é poderoso, Ele não é bom, porque senão essas coisas não aconteceriam. Fazendo essa reflexão, será que Deus está cuidando da gente mesmo? Será que Deus está presente na nossa vida mesmo? A gente passa por momentos assim. Eu não sei se você já fez essa pergunta. Eu já fiz muitas vezes, né? Mesmo como pastor, eu já fiz muitas vezes essas perguntas. Será que Deus está aqui? Será que Deus está agindo na minha vida? Será que Deus está preocupado com esse mundo? Será que Deus está preocupado com as coisas que estão acontecendo por aí? Onde que Deus está?
Sabe, irmãos, eu fiz essa pergunta essa semana, por conta desse caso. E uma coisa que traz esperança para o meu coração é que aquilo que nós estamos vivendo aqui não é toda a história, é uma parte da história. Esse sofrimento que talvez você esteja passando é uma parte da história, não é toda a história. A história não acaba aí. E é esta a fé que eu tenho. Nesse mundo, a gente tem muitos enfrentamentos. A gente tem muitas desilusões. A gente tem muitas decepções. Acontecem muitas coisas nesse mundo que nós vivemos. Eu acredito que Deus está agindo nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas eu acredito, irmãos, que aquilo que nós estamos vivendo aqui é apenas uma pequena parte da história. A história de Deus na sua criação é algo muito maior, que vai muito além. E eu acredito nisso cada vez mais quando eu percebo esses fragmentos da presença e da graça de Deus se manifestando. Os fragmentos da graça de Deus. Por exemplo, estava conversando com o irmão essa semana de madrugada. Ele está aqui, eu não vou citar o nome, mas ele estava falando para mim de que a sua esposa está voltando para casa de noite, e era noite fria, e ela viu uma pessoa na rua, estava com muito frio, pessoal que anda na rua, e aí ela começou, se sensibilizou, e chegou em casa, contou para o marido, voltaram para cuidar, para fazer alguma coisa por aquele que estava ali na rua. Isso é um caso que aconteceu aqui na nossa comunidade essa semana, mas tem muitos casos. Por exemplo, ontem teve o aniversário da Karina, de 30 anos. Desculpa, Karina, falei de novo. E o aniversário da Karina é interessante, porque a Karina, ela não pediu presente. Ela pediu leite para entregar para o hospital do câncer. Então ela pegou leite, copinhos, para entregar no hospital do câncer. E são coisas que acontecem. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que fazem estas coisas, essa manifestação de Deus, essa manifestação da graça de Deus. Deus está presente, irmãos. Tem maldade? Tem. Tem treva? Tem. Tem deserto? Tem. Tem vale? Tem. Tem doença? Tem. Tem desilusão? Tem. Tem sofrimento? Tem. Tem gente sofrendo nesse momento que nós estamos aqui sentados numa cadeira confortável dentro de uma comunidade ouvindo a palavra de Deus. Tem gente que está sofrendo, tem muita gente que está sofrendo, mas eu louvo a Deus porque tem gente sendo a mão de Deus nesse mundo que a gente vive. Tem gente acolhendo, tem gente abraçando, tem gente transformando, e nós podemos trazer o reino de Deus para cá, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Olha que oração bonita que Jesus ensinou para nós. Trazer o reino de Deus para a terra. Trazer o reino de Deus para cá. Gente, a terra que nós vivemos está precisando do reino de Deus. E nós fomos convidados por Deus para trazer o reino de Deus para cá. Você é um agente de Deus. Sabe por que essa terra não está perdida? Porque o Gustavo está aqui. Sabe por que essa terra não está perdida? Porque a Dani está aqui. Sabe por que essa terra não está perdida? Porque o Eliakim está aqui. Deus tem agentes nessa terra. Pessoas que Deus colocou aqui para transformar esse lugar. Para ser luz neste lugar. Para trazer cura, para trazer paz. Para transformar e para mudar essa terra. Nós somos os instrumentos que Deus escolheu. Uma parte da igreja do Senhor aqui hoje reunida para ouvir a palavra do Senhor. Gente, entenda a tua vida como um instrumento de Deus. Quando você ouvir alguém falando, olha, não tem esperança, saiba de uma coisa, tem esperança, porque você está ali.
você é um canal de esperança nessa terra e nesse mundo que nós vivemos. Um canal de esperança. E foi para isso que Deus nos chamou. Esse texto que nós lemos é um texto tão bonito. E é um texto que apareceu na história do povo de Deus num momento tão difícil. Momento de escravidão, momento de exílio, momento de pobreza, de miséria, momento de afastamento de Deus. Sabe, momento difícil mesmo, onde tudo estava cinza. Tudo estava obscuro, não dava para enxergar nenhuma possibilidade. E de repente Deus, comovido pela sua graça e pelo seu amor, Ele se volta para um povo desobediente. Ele diz: olha, se vocês confiarem em mim, se a confiança de vocês estiver em mim, vocês serão como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Vocês frutificarão. Vocês verão a prosperidade e o meu cuidado. E esse texto é um texto tão tremendo, porque é um chamado de Deus para a tua vida. E você está aqui hoje porque Deus quer dizer para você o seguinte: confie em Deus, confie nele. E é interessante porque ele repete aqui, ele diz: bendito é o homem, a mulher, aquele que confia, aquele que coloca a sua confiança no Senhor, cuja confiança nele está. A confiança está em Deus, a confiança está no Senhor. A confiança não está nas circunstâncias, naquilo que parece que não muda. A confiança está no Senhor. Eu estou olhando para Deus, eu estou olhando para o Senhor. Irmãos, e como é difícil olhar para o Senhor no meio da tempestade. Quando trovões, barulhos, vento, o barulho das águas, o volume das águas chama a nossa atenção o tempo todo. Como é difícil olhar para Deus em algumas circunstâncias da nossa vida. Quando a gente está no hospital e alguém querido nosso está ali. Como é difícil olhar para Deus quando a gente vê a nossa casa em frangalhos, a nossa família destruída. Como é difícil continuar olhando para o Senhor quando parece que tudo está querendo chamar a nossa atenção e tirar os nossos olhos do nosso Deus. E quem sabe você está vivendo desse jeito, onde muitas coisas estão querendo tirar os teus olhos do Senhor. Naquele momento histórico do povo de Deus, muitas coisas estavam querendo tirar os olhos do povo de Deus do Senhor. Mas feliz é aquele que continua olhando para o Senhor. É aquele que permanece olhando para o Senhor, vivendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus e o cuidado de Deus na sua vida. Olha o que diz o verso 8, o começo diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às águas. Irmão, uma árvore plantada junto às águas. Aquele que olha para Deus, aquele que está olhando para o Senhor, ele é como uma árvore que está plantada junto às águas. O que é, pastor, estar plantado junto às águas? Vou te dar 3 possibilidades. Primeiro, é aquela pessoa que está plantada em Deus. Eu estou plantado em Deus. Eu estou em Deus. Onde que você está, irmão? Eu estou em Deus. A minha vida está em Deus. Porque o batismo, irmão, o que foi o batismo que você fez aquele dia? O batismo, qual que é o significado do batismo? É entrar em Deus. Entrar em Deus. E o batismo tem uma coisa tão linda, porque o batismo, nós mergulhamos para dentro de Deus, e Deus mergulha para dentro de nós. Olha que casamento lindo. No batismo, o significado do batismo é esse: nós mergulhamos em Deus e Deus mergulha em nós. Então o que é plantar uma vida junto às águas? É você estar em Deus. Segundo, é você estar na palavra de Deus. Estar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Estar plantado junto às águas é estar em Deus, é estar na palavra.
Aonde que você está, irmão? Eu estou na palavra. Está passando dificuldade, está passando luta, e alguém pergunta: onde você está? Estou na palavra. Estou na palavra. A minha base é a palavra. Mas a tua vida está tão complicada. Eu estou na palavra. A minha vida está na palavra. Aonde que está a tua vida, irmão? Talvez a tua vida está na conversa dos outros. Talvez a tua vida está na perspectiva dos outros. A tua vida tem que estar na palavra, junto a ribeiros de águas. Junto a ribeiros de águas é ter uma vida em Deus, é ter uma vida na palavra e ter uma vida na igreja, na comunidade. A comunidade é o lugar onde nós sentimos o fluir de Deus. Ó, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Irmão, estar junto ao ribeiro é estar na comunidade, é estar na igreja. Qual é a tua igreja? Qual é a tua comunidade? É essa? Bem-vindo. Que Deus abençoe, quero muito que você fique aqui. Mas você precisa estar firmado. 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 Isso é compromisso. É agenda. Eu tenho a minha agenda. Minha agenda está na comunidade. Está plantado junto a ribeiros. Hoje veio uma irmã cedo, fala para mim: pastor, quero ser batizada. E eu achei muito legal. Ela disse: eu quero me firmar na comunidade. Achei muito bonito. Falou: eu quero me firmar na comunidade. Ela faz tempo que ela está participando aqui. E a gente deixa sempre as pessoas muito à vontade. Você vem fazer parte dessa comunidade porque Deus te trouxe aqui. Ninguém vai te forçar. E ela falou: olha, eu quero participar da comunidade. Irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. Quer estar plantado junto aos ribeiros de água? Esteja plantado em Deus. Esteja plantado na palavra. Esteja plantado na comunidade da fé, no meio dos teus irmãos, porque Deus fala conosco, Deus fala através de nós. Nós ajudamos uns aos outros, isso é tão bonito. O texto continua. No verso 8 ele diz assim: e que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu gosto muito quando fala a respeito de raiz, porque raiz tem a ver com profundidade. Hoje em dia, gente, olha aqui para mim, tem muito cristão que não tem profundidade, não tem raiz. Raiz é a firmeza da nossa fé. Porque vai ter vento, vai ter tempestade. E a raiz, ela nos ajuda. Eu aprendi uma coisa tão bonita sobre raiz essa semana. Vamos imaginar que nós aqui somos um monte de árvores plantadas junto ao ribeiro, que é o nosso Deus. As árvores, elas vão, conforme elas vão crescendo, elas vão estendendo as suas raízes. E a árvore é o seguinte: conforme é o vento, ela vai se protegendo. As raízes, elas vão se organizando debaixo da terra conforme a tempestade, conforme o movimento externo. E ela vai se firmando, ela vai se fincando. E uma coisa bonita que tem da raiz é que uma árvore ajuda a outra. Porque as raízes lá embaixo, elas se entrelaçam e elas se ajudam. E quando vem uma tempestade e o vento está tentando derrubar a raiz aqui, o nosso irmão, a outra árvore, que é o Ney, sustenta ele. Sustenta porque a raiz está entrelaçada. Porque nós estamos juntos no ribeiro. Olha que coisa bonita a gente poder estar plantado junto na casa do Senhor. Junto a ribeiros de águas, onde o Senhor tem nos alimentado, aonde Deus tem trazido alimento para o nosso coração. Nós estamos juntos. E quando surge alguma dificuldade, irmão, não consegue vencer porque a gente está junto. E a gente se fortalece. E raiz é uma coisa também que não aparece muito. Por isso que não agrada tanto a algumas pessoas. Porque as pessoas gostam às vezes daquilo que é aparente, daquilo que é show. Eu conheci um pastor, estava conversando com ele esses dias não, foi no ano passado. E ele estava falando para mim o seguinte: ele é pastor de uma igreja em Londrina, uma igreja grande. E ele disse: pastor, sabe qual que é o problema? Hoje, que eu tenho, ele falando. Ele disse: sabe qual que é o problema? O problema que eu tenho hoje é o seguinte: eu queria que o senhor não caísse nesse erro. Eu falei: qual que é? Ele falou o seguinte:
Na minha igreja, se eu não fizer algo especial, as pessoas não vêm. Ah, domingo que vem vai ter um culto especial. Ele falou, mas o que é culto especial? Todo culto é especial. Existe culto especial? Não tem, não deveria ter culto especial. Porque todo culto tem Deus. O que é mais importante do que Deus? Então, todo culto é especial. Ele disse, mas eu tenho que ficar fazendo eventos, porque senão as pessoas não vêm. E aí ele me disse uma coisa: se eu paro de fazer eventos, as pessoas vão embora, vão para outros lugares. Ele disse, sabe o que falta na minha igreja? Profundidade. Profundidade. E é o que falta na vida de muitas pessoas, profundidade. Raiz. Profundidade. Irmão, como que está a tua... Olha para mim, gente. Como que está a tua vida com Deus? Você está profundo com Deus? Você está se alimentando de Deus? Como que estão as tuas raízes? Como que estão as tuas raízes? Sabe, para Deus, olha aqui para mim, para Deus não importa o quanto nós somos extensos. Para Deus importa o quanto você é profundo. Não importa se, olha as folhas, olha a árvore, olha a beleza da árvore, a grandeza da árvore fora. Para Deus, Deus está preocupado com as tuas raízes. As tuas raízes, como que estão? Porque senão qualquer vento, qualquer tempestade, irmão, derruba. E quanto maior for a árvore, maior vai ser o tombo. Não é? Quanto maior é a árvore, maior é o tombo. Por isso você precisa fincar a sua vida, aprofundar, se firmar em Deus, enterrar a tua raiz, se firmar, entrelaçar com outros irmãos na mesma fé. Que nem diz a palavra lá em 1 Coríntios 13, né? A fé, a esperança e o amor. Estamos fincados, estamos amarrados um ao outro, entrelaçados nessa graça de Deus. E aí a gente fica firme. A verdade, irmãos, e Deus está falando aqui com o povo dele. Tem 4 coisas aqui que são fantásticas que Deus diz. Eu vou dizer para você bem rápido. 4 coisas que Deus diz aqui que são fantásticas para aquela pessoa que decidiu olhar para Ele, olhar para o Senhor. Você decidiu olhar para o Senhor, olhar para Deus? Eu vou dizer 4 coisas que são fantásticas, tá? Para a tua vida. A primeira é essa: a pessoa que confia no Senhor, a pessoa que está olhando para o Senhor, a pessoa que decidiu plantar a sua vida junto às águas, olhando para o Senhor, firmado no Senhor, ela não precisa temer quando chega o calor. Está escrito aqui. Ela não precisa temer quando chega o calor. Sabe aquele calor forte? Está falando aqui numa situação de deserto. E numa situação de deserto, o calor era um inimigo terrível. As pessoas não suportavam o calor do deserto. Mas aquele que plantou a sua vida junto aos ribeiros de água, ele resiste ao calor. Resiste ao calor. O calor que eu digo, irmão, nesse mundo que nós estamos vivendo, é muito forte. Há muitas ondas que vêm contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra, sabe, o nosso país. Há muitas ondas que estão vindo. E pessoas falando de crise, falando de desestrutura familiar, falando de drogas, falando de um mundo que está perdido. E as pessoas falando de um monte de coisas. Mas nós que servimos a Deus, que estamos plantados junto aos ribeiros, no meio do deserto, desse deserto que nós existimos, nós não precisamos temer, porque Deus está conosco, e Ele está nos alimentando, e Ele está nos sustentando. Você não precisa temer o calor. Quem sabe um calor tem chegado. Más notícias têm chegado. Pensamentos têm rondado a tua cabeça. Eu quero dizer para você que decidiu plantar a tua vida em Deus. Não precisa ter medo. Não precisa ficar desesperado. Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Nesse mundo deserto que nós vivemos, Deus vai nos sustentar. Você não precisa temer o calor. É difícil, eu sei que é difícil quando a gente está enfrentando, quando a coisa vem, é difícil.
Mas a palavra de Deus para você é essa: tenha confiança, não precisa temer o calor, porque eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando de você. Sabe quando chega a notícia que a gente fica desestruturado? Eu sou uma pessoa que eu fico muito desestruturado. Eu até aviso as pessoas da igreja: se você tem alguma notícia ruim para me contar, não me conta quando eu chego na igreja, me conta depois, porque senão você me atrapalha. Atrapalha a pregação, atrapalha o movimento, tudo. Eu até falo para as pessoas, porque eu me desestruturo muito, eu sou muito emocional. A pessoa que é muito emocional, ela se desestrutura muito rápido. Ela empolga todo mundo, ela faz todo mundo levantar a mão, faz todo mundo aplaudir, mas ao mesmo tempo ela também dá uma murchada, né? Eu sou uma pessoa assim. Mas a palavra de Deus diz para mim: você não precisa temer, Maurício, quando chega o calor. Você não precisa temer quando chega o calor. Olha que uma segunda coisa extraordinária que esse texto nos traz. Ele diz assim: porque as suas folhas estão sempre verdes. Mesmo no deserto, as nossas folhas permanecem verdes. Quem já foi aqui em lugar deserto vai entender o que eu vou falar. No lugar deserto é assim: é tudo seco. As árvores são secas, muita areia, muito calor. Mas aquele lugar onde passa um riacho, onde passa água, aquele lugar, as árvores, elas são muito verdes. As folhas são verdes. Imagina esse mundo, gente, olha para mim. Imagina esse mundo que a gente está vivendo, esse deserto que a gente está vivendo, esse calor que tem tomado conta desse mundo que nós vivemos. Mas a Bíblia diz que as tuas folhas permanecem verdes. Você olha para uma árvore, quando as folhas estão bem verdes, o que você olha para aquela árvore? O que você pensa? É uma árvore que tem vida. É uma árvore que traz esperança. É uma árvore que vai produzir. É uma árvore abençoada. Assim são os filhos de Deus nesse mundo que nós estamos vivendo. O que a Bíblia diz? A situação, as coisas estão difíceis, só que as pessoas vão olhar para você e as pessoas vão dizer: o que ele tem de diferente? Porque no meio dessa tempestade toda, no meio desse deserto todo, as folhas dele permanecem verdes. Ele continua animado, ele continua caminhando, ele continua projetando, ele continua acordando cedo. Não é fácil. Às vezes a gente faz por uma decisão e não por uma vontade, porque nós decidimos viver a palavra de Deus. Decidimos viver os sonhos de Deus. Não precisa temer quando chegar o calor. As suas folhas serão sempre verdes. Você sempre será uma esperança. Sempre será uma esperança. Imagina uma pessoa que está andando num lugar deserto e ela está com muita sede, desesperada, e de repente ela passa por um lugar onde tem uma árvore que tem folhas verdes. Sabe o que a pessoa pensa? Existe água por aqui. Tem água aqui, em algum lugar tem água aqui, porque as folhas estão verdes. É assim, gente, que é para as pessoas olharem para você, no teu local de trabalho, na tua casa, aonde você está. É para as pessoas olharem para você e virem perguntar para você: aonde tem água que você está bebendo, porque as tuas folhas estão verdes. Aonde que tem água? Está você lá na faculdade, teus colegas chegam para você e falam: gente, aonde que você está bebendo? Porque as tuas folhas estão verdes, você tem vida. Você tem vida. Aonde você está bebendo? E aí a gente vai apresentar a fonte. Na tua casa a mesma coisa. Você chega e você começa a manifestar as folhas verdes. E as pessoas chegam para você e falam: onde que a gente bebe dessa água? Porque nós estamos no deserto.
e estão precisando beber água. Não precisa temer o calor. As suas folhas estão sempre verdes. Terceiro, não ficará ansiosa no ano da seca. Gente, tem o ano das chuvas? Tem. Tem o ano da seca? Tem. Qual o ano que você está vivendo? Precisa responder para mim. Responde para você. Qual o ano que você está vivendo? Você que está aqui hoje. Você está vivendo no ano da seca? Ou você está vivendo no ano da chuva? Você está vivendo no ano das vacas magras? Ou você está vivendo no ano das vacas gordas? Todos nós temos esses períodos na nossa vida. Todos nós passamos por estes momentos na nossa vida. E a palavra de Deus diz, olha, os filhos de Deus, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que plantaram a sua vida junto aos ribeiros, aqueles que plantaram a sua vida em Deus, aqueles que plantaram a sua vida na palavra, aqueles que plantaram a sua vida na comunidade, numa comunidade de fé, estes não precisam ficar ansiosos no ano da seca. Nós não precisamos ficar desesperados, achando que não vai mais chover. E parece às vezes que não vai mais chover mesmo, né? A gente olha para lá, não vê nuvem. Olha para cá, não vê nuvem. A gente olha e não vai chover. A gente vê que está tudo secando. E é um tempo longo. E quem sabe você está passando por um ano de seca. Mas você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ficar ansioso. Você não precisa ficar preocupado. A gente fica. Não estou falando que a gente não fica. Mas você não precisa ficar. Porque Deus tem controle sobre todas as estações da nossa vida. Lembra de Jesus lá quando ele estava no barco com os discípulos e começou aquela tempestade? Jesus estava dormindo e os discípulos acordaram ele com um chute na cama. Pá! E Jesus acordou e falou, o que aconteceu? Quem morreu? Não, ninguém morreu, Jesus. Olha a tempestade que está e o Senhor está dormindo. Às vezes parece que Deus está dormindo na nossa vida. E aí Jesus vai lá para fora e Jesus estende as mãos. E a tempestade cessa. As águas se acalmam. Os discípulos olham um para o outro. E aí Pedro diz assim, quem é este que até os ventos e o mar lhe submetem? Quem é esse que tem controle sobre tempos e estações? Eu não sei, irmão, por que você está passando pelo que você está passando. Mas uma coisa eu sei. Ele está passando com você pelo que você está passando. E uma outra coisa eu sei. O que você está passando é uma passagem. É uma passagem. Pode fazer parte do caminho, mas não é o teu destino final. Continue firme em Deus. Continue firme na palavra. Continue firme na comunidade. Continue servindo a Deus. No tempo da seca, continue servindo a Deus. Dê uma humilhada no capeta. Sirva mais a Deus nesse tempo. Se volte mais para Deus. As coisas ficaram difíceis. Se volte mais para Deus. Se curve diante de Deus. Trabalhe mais para Deus. Trabalhe como nunca. Sirva a Deus como nunca. Obedeça a Deus como nunca. E se apertar mais a corda, seja ainda mais fiel. Sirva a Deus de coração com mais profundidade. Porque o teu Deus é fiel. E o teu Deus se levantará em teu favor. Ele já se levantou. Tem o tempo de Deus. O tempo da vitória de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. O que eu falei no começo a respeito da Isadora, nós apenas sabemos uma parte da história. Nós não conhecemos toda a história. Irmãos, eu não acredito que a história seja apenas aquilo que os meus olhos conseguem ver ou a minha mente consegue pensar. Eu acredito que a história é algo muito maior. Quando você estuda, eu gosto às vezes de olhar o universo e o multiverso, como é chamado hoje. Tantos universos que existem, é tão grande, gente, isso é tão grande, é tão grande. Nós somos tão pequenos, às vezes a gente se acha tanto, né?
A gente chega às vezes lá, você sabe com quem que você está falando? Ou você sabe quem que eu sou? E a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, mas a gente é tão pequenininho diante de algo tão grandioso que Deus fez. Gente, a criação é uma grandiosidade que não tem fim. Não tem fim. E eu acho que o amor de Deus abraça, eu creio que o amor de Deus abraça toda a criação dele. E o que nós estamos vivendo é apenas uma parte pequena da história. Eu creio no cuidado de Deus. Mesmo quando nós não conseguimos entender, quando nós não conseguimos perceber, mas eu creio no cuidado de Deus. Eu creio no amor de Deus. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Philip Yancey. Ele escreveu vários livros. E ele escreveu um livro agora. Eu vou fazer um dia uma pregação com o texto do livro. Mas ele escreveu um livro falando sobre sofrimento. E ele disse algumas coisas muito interessantes. Porque uma pergunta se fez no dia que ele foi chamado para falar, quando houve atentado nos Estados Unidos, que um cara entrou e matou um monte de criança numa sala de aula, umas 12 crianças. E ele foi chamado urgentemente para ir para lá, para dar uma palavra para os pais. Ele chegou lá, fazia umas 6 horas que tinha acontecido, as crianças ainda não tinham sido liberadas, os pais desesperados, porque a escola foi fechada, e eles iam devolvendo as crianças para os pais. Agora você imagina a angústia do pai que não recebia a criança. E chega uma criança, e chega outra, e chega outra, e chega outra. E os pais olharam na televisão que tinham falecido 12 crianças. E de repente falta 17 crianças lá dentro só. E tem ali, 23 pais. E os pais estavam ali. E foi se trazendo as crianças. Até que chegou uma hora, o governador estava lá. E aí sobrou apenas 12 pais dentro daquela sala. E aí a grande pergunta: o que aconteceu com as nossas crianças? E aí o governador, depois que ele conseguiu falar alguma coisa, ele disse: olha, eu lamento muito. Eu lamento muito. E aí uma pessoa fez uma pergunta: aonde está Deus? O Philip Yancey, um pastor, chegando, as pessoas todas sentadas, esperando uma palavra. Ele disse: olha, eu também faço essa pergunta muitas vezes, já fiz muitas vezes na minha vida e faço. Deus, eu creio, Ele está aqui chorando com a gente. Ele está aqui sofrendo com a gente. Ele está no abraço e no carinho de cada pessoa que abraçou e chorou com vocês. E está chorando com vocês. Deus está aqui com você. Aonde está Deus? Deus está no meio do povo que crê no seu nome. Aonde está Deus? Deus está na igreja. O mundo pergunta: onde está Deus? Deus está aqui em nós, irmãos. Deus está em nós. É por isso que eu e você temos que sair daqui essa semana e abraçar quem precisa ser abraçado, e chorar com quem precisa, sabe? Que nós choremos com ele, e abençoar quem precisa ser abençoado. Porque quando a pessoa, onde que está Deus? Deus está dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. Deus está dentro de você. E quando eu chego em alguém que está passando por uma dificuldade grande e está questionando aonde está Deus, e eu chego para ele e dou um abraço, Deus está respondendo: eu estou aqui. Lembra Mateus 25? Quem que vai entrar no céu? Aquele que me deu comida quando eu estava com fome, aquele que me deu cama quando eu precisava dormir, aquele que me deu roupa quando eu precisava de roupa, aquele que foi me visitar quando eu estava na cadeia. Esse. E aí os discípulos perguntaram: Senhor, mas quando que a gente fez isso pelo Senhor? Nós não lembramos. E aí Jesus responde: quando você foi visitar aquele que estava na prisão, você estava me visitando. Quando você ofereceu comida para aquele que estava com fome, você estava dando comida para mim.
Quando você vestiu aquele que precisava de uma roupa, que estava passando frio, você estava fazendo para mim. Isso é cristianismo. As outras coisas é bobagem. Cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é cristianismo. Isso é fé cristã. Isso é vida com Deus. Aonde que Deus está? Deus está aqui chorando com a gente no nosso luto. Deus está aqui com a igreja, cada cristão, cada homem e mulher de Deus, que vai a um hospital, que vai a um asilo, que vai a um orfanato, que vai a uma penitenciária, que vai numa rua, que vai na casa de alguém, de um casal que está separando, de um filho que está desobediente, vai lá dar um abraço, dar uma palavra. Toda vez que você faz isso, Deus é que está indo ali, porque Deus vai através de mim e de você. Deus está ali. E terceiro, aonde está Deus quando nós estamos sofrendo? Aonde está Deus? Eu lembro de João 14. Jesus diz: eu estou preparando um lugar para vocês. Olha, gente, que coisa linda. Aonde está Deus? Deus está preparando um lugar. Deus está preparando um lugar. Talvez você esteja perguntando hoje: aonde que está Deus? Eu digo para você: Deus está preparando um lugar. Deus está preparando um lugar para nós. Não apenas na eternidade, entenda o que eu estou falando aqui. Daqui uns dias, daqui uns meses, Deus está preparando um lugar para você. Deus, aonde que o Senhor está? Que o Senhor não está aqui comigo agora. Estou preparando um lugar para você. Eu estou chorando com você. Eu estou te abraçando através da minha igreja. Eu estou preparando um lugar para você. A gente faz essa pergunta muitas vezes, né? Às vezes lá no hospital: Deus, aonde que o Senhor está? Estou preparando um lugar. Um lugar para você. E olha que, como que Jesus continua, que é mais bonito ainda. Para que onde você estiver, para que onde eu estiver, Jesus diz, você esteja comigo. Deus está preparando um encontro com Ele ali na frente. Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Deus está preparando um encontro com Ele ali na frente. Presta atenção, maldade vai continuar existindo no mundo? Vai. Coisas ruins vão continuar acontecendo? Vão. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor está aqui na terra. E quando eu falo a igreja do Senhor, eu estou falando de você. Não estou falando dessa estrutura. Estou falando de você. Você é a igreja do Senhor. Graças a Deus porque você está aqui na terra. E você está aqui na terra, então há esperança. Porque Jesus, Ele voltou para o Pai. Mas Ele deixou aqui na terra o seu corpo. E o seu corpo continuou fazendo a obra que Ele começou. Você é, eu sou, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Eu quero concluir essa palavra olhando com você a última parte, né? Nós podemos continuar a ter esperança no meio das tempestades e podemos continuar a crer em Deus. E a palavra, olha só, gente, para a gente terminar, presta atenção. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós hoje. Pega aí para mim. A palavra do Senhor diz assim para nós hoje: bendito é o Senhor, ou bendito o homem que confia no Senhor. Abençoado o homem que confia no Senhor e que coloca no Senhor a sua confiança. Aquele que plantou a sua vida em Deus, aquele que plantou a sua vida na palavra de Deus, aquele que plantou a sua vida na comunidade de Deus, aquele que fincou as suas raízes, não é raso, aquele que é profundo, não tem raízes, sabe que não tem firmeza, mas as raízes são profundas, raízes que se entrelaçam com os irmãos. Felizes são esses que confiam no Senhor, que esperam no Senhor. Por que eles são felizes? Eles são felizes porque eles não precisam temer o calor. O calor vem. A Bíblia está dizendo aqui que o calor vem, mas nós não precisamos ter medo do calor. Somos felizes e abençoados porque as folhas, elas permanecem verdes. Está todo mundo sem esperança, mas a igreja do Senhor está firme, está acreditando, está
está confiando, está trazendo paz para o mundo. Está todo mundo fazendo guerra, mas a igreja está trazendo a paz. Está todo mundo odiando, mas a igreja está amando. Está todo mundo trazendo tristeza, trazendo amargura, a igreja está trazendo alegria, está trazendo perdão, está trazendo paz. As folhas estão verdes. Terceiro, somos benditos e abençoados do Senhor, porque não precisamos ficar ansiosos com o ano da seca. A nossa vida é feita de ciclos, e talvez você esteja passando por um ciclo muito difícil. Só que ele é tão importante quanto qualquer um dos outros ciclos da tua vida. Um ano tem primavera, verão, outono e inverno. A nossa vida também tem estas estações. Todas elas são importantes. Todas elas têm o seu valor. Então aprenda com o tempo que você está vivendo. Deus está no controle e você não precisa ficar ansioso. E por último, jamais deixará de dar frutos. Jamais deixará de dar frutos. Gente, olha que coisa linda. O Filho de Deus não deixa de dar frutos. Presta atenção no que eu estou te falando, gente. Olha aqui para mim. Você é frutífero. Você é frutífero. E para que serve o fruto? O fruto serve para alimento, para abençoar outros. O fruto traz a semente que produzirão outras árvores. O teu testemunho que vai levar outras pessoas a confiarem também no Senhor. O fruto é a prosperidade da árvore. Você é frutífero no Senhor. E se você plantar a sua vida aos ribeiros de água, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Plante a tua vida nos ribeiros de água, na confiança no Senhor. Plante a sua vida em Deus. Plante a sua vida na palavra de Deus. Plante a sua vida na comunidade cristã. Plante a sua vida. Firme as tuas estacas em Deus e diz: eu vou caminhar com Deus e eu não vou para outro lugar, eu vou ficar junto aos ribeiros de água. Esse é o tempo que Deus deu para todos nós. E o tempo dos frutos, eles virão. Eu quero concluir, presta atenção no que eu vou te dizer. O tempo da colheita virá. Para todo mundo que está aqui. Pode ser que o choro dure uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Na noite, no mais alto da noite, você olha e você não vê possibilidade nenhuma de luz. Parece que a luz não vai voltar mais. Mas por mais densa, por mais forte, por mais profunda que seja a noite, por maior treva que ela apresente, ela terá que se entregar ao amanhecer. Porque os raios de sol, eles começarão a despontar na tua vida. Deus não esqueceu de você. Sabe aquela pedra que foi rejeitada? Sabe aquela pedra que foi jogada de lado, que ninguém acreditava? Que talvez teu pai não acreditou, talvez tua mãe não acreditou, talvez as pessoas ao teu lado não acreditaram, por causa dos teus erros, por causa das tuas falhas. Olhavam para você, para a aparência, não tinha aparência, não tinha formosura, rejeitaram você. Deus faz de você a pedra principal. Deus faz de você a pedra principal.